Estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre repartir igualmente. É o capítulo 1. O capítulo 1 fala sobre ideias da divisão. A primeira ideia que a gente tem da divisão é repartir igualzinho. Como assim, tia Lia? Quando a gente pensa em dividir, a gente pensa em repartir, né? Se eu tenho 6 bombons, eu quero dividir com um amigo. Então, eu vou repartir igualzinho aquela quantidade de bombons. Essa é uma ideia da divisão, tá bem? Repartir igualzinho. Ele vai ficar com a mesma quantidade que eu. Se eu quero dividir para 3 pessoas, os dois vão ficar com a mesma quantidade do que eu tenho. Então, essa é a primeira ideia da divisão. Repartir igualmente, repartir igualzinho. Vamos ver o que o livro tem para falar com a gente sobre isso? Vamos lá. O feirante Renato precisa distribuir igualmente. Distribuir é repartir, tá bem? Igualmente 24 pêssegos em 4 embalagens. Com quantos pêssegos cada embalagem ficará? Então, olha lá, ó. Ele pode distribuir os pêssegos um a um entre as embalagens. Como assim, tia Lia? Não são 4 embalagens? Ele pega uma embalagem, coloca um pêssego em uma, um pêssego na segunda, um pêssego na terceira, um pêssego na quarta. E aí, de novo, tem mais pêssegos aí para serem distribuídos, para serem repartidos. Aí ele pega o segundo pêssego, bota lá na primeira, mais um pêssego na segunda embalagem, mais um pêssego na terceira embalagem, mais um pêssego na quarta embalagem. Ainda está faltando pêssego, está sobrando aí pêssego. Pega mais um pêssego, bota lá na primeira embalagem, mais um pêssego na segunda, mais um pêssego na terceira, mais um pêssego na quarta. Quando ele fez tudo isso, quantos pêssegos ficaram em cada embalagem? E aí, para a gente fazer essa divisão, a gente faz 24 dividido por... Quantas embalagens são? Ó, 24. Olha o sinal de dividir. É um pontinho em cima, um tracinho, um pontinho embaixo. Esse é o sinalzinho da divisão, ok? Então, são 24 pêssegos divididos por 4 embalagens, que é igual a... Ficaram quantos pêssegos em cada embalagem? Isso mesmo, 6. Então, em cada embalagem, se eu dividir 24 pêssegos em 4 embalagens, cada embalagem vai ter 6 pêssegos. Então, eu já sei que 24 dividido por 4 é igual a 6. Querem descobrir um segredo? Tia Lia adora contar segredos para vocês. Olha só, a matemática é muito mágica, né? Olha que coisa engraçada. Se eu fizer 4, isso aqui é só um macete para vocês verem, tá? Se eu fizer 4 vezes o 6 ou 6 vezes o 4, quanto que dá? Se eu fizer 4 vezes o 6, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma vez. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Segunda vez. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Terceira vez. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, aqui, ó. Olha aqui, ó. Se eu fizer 4 vezes 6 ou 6 vezes 4, ele dá 24. Então, a multiplicação e a divisão, elas andam, ó, juntinhas. Por isso que a gente sempre dá uma olhadinha na multiplicação para depois a gente olhar a divisão. Por quê? É só eu lembrar da tabuada. Então, ó, 24 dividido por 4 dá 6. Porque se eu fizer isso vezes isso ou isso vezes isso, vai dar o 24. Olha que legal, né? Então,
Na divisão ficou 24 dividido por 4, 24 pêssegos dividido por 4 bandejinhas, ficou 6 pêssegos em cada bandeja, beleza? Então, olha lá, resposta, cada embalagem, tia Lia falou bandeja, embalagem é a mesma coisa, né? Porque depois você faz. Cada embalagem ficará com 6 pêssegos, tá certo? Agora vamos para o próximo. O Renato tem 24 morangos e ele quer distribuir, ele quer repartir esses morangos igualzinho, a mesma quantidade de morangos em 3 caixas. E aí o livro está pedindo para a gente fazer o desenho dessa situação, problema aí que chegou para a gente. Olha lá, distribua um a um esses morangos em 3 caixas e represente a situação com um desenho. Então, eu vou fazer, ó, 3 caixas, uma caixa aqui, uma caixa aqui, uma caixa aqui. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma caixa mais bonita que a da tia Lia, porque tem desenhistas na sala, né? Vocês sabem desenhar, a tia Lia não sabe desenhar nada. E tem que distribuir, então, 24 morangos. O livro está falando para a gente distribuir um a um. Eu vou desenhar, não vou desenhar um morango não, vou fazer só uma bolinha, tá? Mas vocês podem desenhar um morango, podem fazer bolinha, podem fazer o que vocês acharem melhor, tá bom? Então, ó, são 24 morangos. Ih, tia Lia vai fazer com a azul, que a vermelha não está saindo direito. Olha aqui. 1, 2, 3. Tem que ficar igualzinho em cada embalagem. Então, botei um morango aqui, um morango aqui, um morango aqui. Eu não posso botar 2 morangos aqui agora e esses daqui ficar só com um. Não posso. Então, 1, 2, 3. 4, 5, 6. No total tem 6 morangos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 morangos. São 24. Vamos continuar. 6, né? 7, 8, 9 morangos. Vamos continuar. 10, 11, 12 morangos. 13, 14, 15 morangos. A tia Lia tá errada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá certo. 15, 16... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 morangos. 19, 20, 21, 22, 23, 24 morangos. Não são 24 morangos? Sim ou não? São. Então, se eu aqui já coloquei 24 morangos, ó, e ficou a mesma quantidade aqui, a mesma quantidade aqui, a mesma quantidade aqui, a letra B é com quantos morangos cada caixa ficará. Represente a situação com uma divisão. Quantos morangos são? 24 morangos. Essa aqui a tia Lia está respondendo a B, hein? Ó, são 24 morangos. Divididos por 3 caixas. Quantos morangos ficaram em cada caixa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 24 morangos divididos para 3 caixas dá 8 morangos em cada caixa. Tia Lia, tem aí o macetinho da multiplicação nessa? Tem. Se a tia Lia fizer 3 vezes o 8, aqui ó, 3 vezes o 8 dá quanto? Dá 24. Então, essa conta está certinha. Tá bem? Isso se chama tirar prova real. Essa conta está certinha, ó. Se eu fizer 3 vezes 8, vai dar 24. Então, 24 morangos dividido por 3 caixas dá 8 morangos em cada caixa. Tá certo, pessoal? Cada caixa ficará com 8 morangos.
Na página 9, vocês farão sozinhos. Número 1. Forme grupos com os objetos de acordo com a divisão indicada em cada caso. Na letra A, eu tenho que formar 4 grupos. Então, onde tiver um grupinho, eu vou envolver as tesouras. Ah, aqui tem um grupinho, tia Lia. Vou envolver essas daqui. Fez um grupinho. É igual a embalagem que a gente fez agora? Tia Lia não acabou de dividir em grupinhos? Não foi embalagem? Agora, em vez de embalagem, vocês só vão circular. Nessa daí, na número 1, tá bom? Só que em cada grupo tem que ficar a mesma quantidade de tesouras. Então, se tem 3 tesouras em um grupo, o outro não pode ficar com 2 tesouras. E nem pode ficar um sozinho. Lembra que é repartir igualmente, tem que ficar a mesma quantidade em cada grupo. E ninguém pode ficar de fora, tá bem? Com menos. Então, na letra A, são 4 grupos. Em 4 partes iguais é a divisão. E na letra B, em 5 partes iguais, ou seja, em 5 grupos. E vai responder em cada grupo A, quantos pincéis. Número 2. Resolva os problemas escrevendo uma divisão que represente cada situação. Primeiro problema. Primeira situação, problema. Letra A. Se repartirmos igualmente 15 bolinhas de gude entre 3 crianças, quantas bolinhas cada criança vai receber? Quer uma dica? Desenhe as 3 crianças. Pode desenhar as 3 crianças, pode fazer 3 bolas, né? Só da cabeça, você que sabe. E vai indo um por um, até depois no total dá 15. Por exemplo, uma para uma criança, 2 para uma criança, 3. Aí mais um para uma criança, deu 4, mais um para uma criança, deu 5, mais um para uma criança, deu 6. Mas tem que chegar a 15. E aí depois no final você vê quantas crianças, quantas bolinhas de gude deu para cada criança. Tá certo? E vai fazer a divisão, a conta de divisão. Quantas bolinhas de gude dividido para quantas crianças é igual a... Aí você vê quantas bolinhas cada criança recebeu. Esse é o resultado, tá certo? Na letra B, se repartirmos igualmente 18 flores em 2 vasos, com quantas flores cada vaso ficará? Faz o desenho de novo, desenha 2 vasos e vai botando de uma a uma flor em cada vaso, até chegar a 18, tá bem? Tia Lia, 18 em cada vaso? Não! Se eu somar um vaso mais outro vaso, vai dar 18 flores. Tá? Tem que dar 18 no total, e não é 18 em cada vaso, tá bem? Número 3. 2 amigos foram a uma lanchonete e gastaram ao todo a quantia representada aí ao lado. A conta foi repartida igualmente entre eles. Quantos reais cada um gastou? Então, ó, eu vou ter que olhar aqui as cédulas e vou ver. Isso daí foi o total. Quanto que está aí no total? 2 notas de 10 e 2 notas de 5. Isso aí, esse aí que você pensou é o total. Agora você tem que ver. Se esse foi o total, quanto deu para cada amigo? Por exemplo, vamos dizer que a tia Lia tenha saído junto com a tia Dani. E a gente foi tomar um milkshake. E aí depois a menina falou assim, ó, deu 20 reais. Se deu 20 reais, quanto que eu vou ter que pagar e quanto que a tia Dani tem que pagar? Isso aí, 10 reais eu, 10 reais tia Dani. Eu tô querendo saber a mesma coisa aí. Quanto cada amigo vai ter que pagar? O total é isso aí que tá aí do lado, ó. Esse aqui é o total. Eu quero saber quanto agora cada amigo ficou responsável por pagar. Tem que pagar a mesma quantidade, hein? Um amigo tem que pagar a mesma quantidade que o outro. Tá certo? Pessoal, espero que tenham entendido. Um beijo, um queijo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.